sobre esse tema aqui, ó, descobrindo o seu ministério cristão. Então veja só, o que é um ministério? É um serviço. É um serviço que a gente vai fazer na obra de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: o apóstolo São Paulo, ele nos mostra 7 áreas que nós podemos atuar dentro da obra de Deus. E aí eu quero que você também compreenda o seguinte: por exemplo, esses 7 ministérios aqui que eu vou mostrar para você, ele pode ser exercido no pastorado, ele pode ser exercido na obra missionária, ele pode ser exercido no trabalho com jovens, com crianças, com adolescentes, em todas as áreas, né? Veja, por exemplo, você recebe de Deus o chamado para você se tornar um evangelista de crianças, um pregador para crianças, para ganhar as crianças para o Senhor Jesus. Aí você sabe, o seu ministério está direcionado a essa classe de pessoas, a esse tipo de pessoas. Mas agora, no exercício desse ministério, de levar o Evangelho a essas crianças, como é que você vai atuar? E nessa forma de atuar é que existem esses 7 jeitos aqui, essas 7 formas que eu quero destacar aqui para você. E aí eu quero que você, à medida que você for observando esses ministérios, veja em qual deles você está incluído. Por exemplo, descubra nessa noite aqui que área você tem que atuar dentro do teu ministério. Independentemente de se é pastor, se é missionário, se é um diácono, se é um líder de jovens, de mulheres, de homens, de crianças, né? Independentemente de se você vai fazer um trabalho seja lá onde for, né? Vai ser o seu estilo, né? Vai ser a forma como você desenvolve essa obra aí na presença de Deus e do mundo. E eu quero então ler com vocês esse texto aí, Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Veja que esse texto aí, ele está logo em seguida aquele texto que nós usamos ontem, quando a gente falou sobre a ordem do culto, que o apóstolo São Paulo ele está falando aqui justamente da ordem do culto, que a gente deve prestar a Deus um culto racional. E aí ele continua, ele se aprofundando um pouco mais nesse assunto, e aí ele mostra que na realização dessa obra a gente pode desenvolver esses 7 tipos de ministérios cristãos na obra de Deus. Vejam o que ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí ele vai começar a citar aquilo. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Então, note, ele citou aqui 7 ministérios, 7 formas da gente desenvolver a obra de Deus. E aí, então, eu quero ver junto com vocês esses 7 ministérios. Eu quero ver aqui, veja as características deste ministério. Veja só, há lugar para todos na
Cristo, descobrir em que área deve servir. Em Romanos 12, de 6 a 8, o apóstolo Paulo apresenta 7 ministérios que os cristãos podem desenvolver para contribuírem com o crescimento da obra de Deus. E a seguir, apresentaremos as várias características das pessoas que têm esses ministérios. Observe com atenção e descubra qual desses ministérios você se identifica mais. Então vamos lá. O primeiro é o ministério de profecia. Existem determinadas pessoas que elas têm esse ministério. Existem determinadas igrejas que elas têm esse ministério. Não é o caso de todas as igrejas, não é o caso de todas as pessoas, mas cada um recebe de Deus o seu dom. Então veja só, quando a pessoa ela tem esse ministério de profecia, ela tem essas características aqui. Primeiro, essa pessoa ela sente a necessidade de expressar verbalmente a sua mensagem. Note bem, normalmente quando as pessoas elas pensam em profecia, elas pensam em adivinhação, em prever coisas futuras. Mas eu quero dizer para você que isso não é profecia, não. A profecia até pode fazer isso aí, mas profecia, na verdade, é uma palavra de Deus, é uma mensagem que Deus está transmitindo. Essa mensagem, ela pode ser uma revelação, ela pode ser uma previsão de alguma coisa, mas a profecia, ela na verdade, ela é uma palavra de Deus. Quando Deus, Ele traz uma palavra nova para uma pessoa, isso é uma profecia. Você entende? Muitas vezes, quando o pastor está pregando aqui, nesse púlpito, ele está profetizando. Ele está transmitindo palavras, mensagens que Deus está colocando ali no coração dele. Não digo que seja todo o tempo, todas as vezes, mas acontece. E existem determinadas pessoas que elas têm esse dom aí. Deus está sempre colocando no seu coração uma palavra nova. E essa pessoa, quando ela recebe de Deus essa palavra, essa mensagem, ela sente essa necessidade de expressar verbalmente aquilo que Deus falou para ela. Ela não consegue ficar guardada. Aquela mensagem, ela tem que ser expressa verbalmente. Veja só, a pessoa que ela recebe de Deus esse dom, ela tem a capacidade de discernir motivos e caráter de outras pessoas. É aquilo, ela se torna uma pessoa que só de ouvir, de conversar com a outra pessoa, ela já consegue discernir as intenções do coração daquela pessoa. Consegue ver, inclusive, o que ninguém vê. Consegue perceber o caráter. Tem gente que esconde bem, mas quando a pessoa ela tem esse ministério aí, não dá para mentir para eles, não. Não dá para esconder as coisas para eles, não. Porque Deus revela, Deus está ali mostrando o tempo todo para essa pessoa. Tem a capacidade de identificar, definir e odiar o mal. Aquele que tem esse ministério de profecia, de profeta, ele consegue perceber o pecado, ele consegue identificar e odiar o mal, as coisas ruins. Às vezes ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas ele percebe.
Você vê os profetas aqui do Velho Testamento, quando eles se levantavam, era porque eles estavam saturados com o que eles estavam vendo, ouvindo, percebendo. E aí então eles abriam a sua boca e eles traziam uma palavra dura, de juízo, para aquelas pessoas de seu tempo. E aqueles que têm esse ministério de profeta, eles também têm esse mesmo sentimento, conseguem perceber o mal quando ninguém está percebendo e transmitem a palavra com dureza, né? Está sempre pronto a experimentar quebrantamento e produzir nos outros. Um profeta, uma pessoa que tenha esse dom, ela é uma pessoa que ela se quebranta facilmente diante de Deus. Você sabe o que é se quebrantar diante de Deus? É você se derreter na presença do Senhor. É você não colocar nenhuma resistência ao que Deus está falando, ao que Deus está ordenando. É você se render completamente ao seu querer, à sua vontade, reconhecer a sua culpa, né? E veja, a pessoa que ele tem essa capacidade de se quebrantar diante de Deus, quem chega perto dele se quebranta também. É aquilo, eu começo aqui, eu estou aqui, eu sou um profeta, e eu tenho essa facilidade aqui de me quebrantar diante de Deus, e eu me quebranto aqui diante de Deus, e você que está aí perto de mim, me ouvindo, me assistindo, você se quebranta também. O meu quebrantamento faz você se quebrantar também. As minhas lágrimas fazem você chorar também. O que eu sinto aqui fazem as outras pessoas que estão perto de mim também sentirem a mesma coisa. Veja bem, o profeta, aquele que tem o dom da profecia, ele depende das Escrituras para validar a sua autoridade. Ele não baseia as suas pregações, as suas afirmações naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, naquilo que ele entende, mas sim na palavra de Deus. A base da sua mensagem, ela tem que ser a palavra de Deus. Ele não pode, como um profeta, se levantar para pregar alguma coisa, para dizer alguma coisa que seja contrário ao que está escrito aqui nas Escrituras. Toda a revelação já foi dada. Não há que se acrescentar nada, nem o i, nem o tio. E aqueles que fizerem isso, eles vão pagar por isso. E o verdadeiro homem de Deus, ele então entende que a sua mensagem, ela não pode fugir do que está escrito. Então ele convalida a sua mensagem na palavra de Deus. Ele usa de exatidão, franqueza e persuasão no falar. Olhe para os profetas da Bíblia e você vê que quando eles queriam dizer alguma coisa, eles não enrolavam. Eles diziam o que tinham que dizer da forma mais clara possível. A gente vê por aí muitas vezes pregadores que eles falam e você não entende o que eles estão dizendo. Eles vão explicar alguma coisa, ao invés de explicar, eles dão um nó maior. O profeta não faz isso não. O profeta, se é vermelho, é vermelho. E ele, se é azul, é azul. Ele vai direto. Veja, por exemplo, a mensagem que o Jonas pregou lá na cidade de Nínive. Ele disse: ó povo de Nínive, daqui a 3 dias Deus vai subverter esta cidade. Todos vocês vão ser destruídos por causa dos vossos pecados. Eu não queria nem saber
cruzou a cidade todinha, dizendo isso aí, quem quisesse crer, quem quisesse ouvir, não é que ouvisse. Ele mesmo nem queria que eles ouvissem. Mas o povo todo ouviu, entendeu, se converteu e Deus não destruiu a cidade por causa disso. O profeta, aquele que tem um ministério de profeta, ele tem zelo pela reputação da obra de Deus. Ele zela pela obra de Deus, pelo nome da obra de Deus, pelo nome da igreja, do ministério. Tem gente que não está nem aí, né? Os nomes. Mas o verdadeiro profeta, ele zela pela reputação da obra de Deus. E o profeta, ele se identifica com o pecador, com o pecado, né? Identifica-se e entristece com o pecado dos outros. Então ele vê uma pessoa que cai em pecado, ele sente a tristeza por aquela pessoa que caiu em pecado e que se afastou da presença de Deus. Quando a pessoa não tem esse dom, não está nem aí, né? Se desviou, vai para o inferno. O profeta, ele sente a dor de perder, né, uma pessoa que cai em pecado. Indo em frente. O outro ministério que o apóstolo São Paulo ele apresenta aqui é o ministério de servir. Não é? Servir. Está vendo ali a foto que eu coloquei aqui no cantinho? Né? Você está vendo aqui? Isso. Esse momento aí é aquele momento em que o Senhor Jesus ele se aproxima dos seus discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. A gente pode pensar assim, não deveria ser o contrário? Não deveria ser os discípulos lavando os pés de Jesus? Mas veja, Jesus chega diante dos discípulos e os serve. Porque Jesus ele tinha esse ministério de servir, esse ministério de cuidar dos outros, de suprir a necessidade do necessitado, de atender ao carente. Não é? Veja só, de uma certa forma, todas as pessoas, na verdade, elas deveriam exercer essa função, né? Todos nós temos que servir aos outros, né? Mas existem determinadas pessoas, e aí eu digo, existem inclusive determinados ministérios, determinadas igrejas, determinadas organizações, que elas têm esse ministério específico para servir, para cuidar dos outros. Né? E quem sabe não existe aqui entre nós pessoas que também têm essa mesma missão, né? Esse mesmo ministério. Veja, a pessoa que tem esse ministério é aquela pessoa que ela está sempre atenta às necessidades práticas. Ela prefere trabalho manual ao outro. Quer dizer, é aquela pessoa que gosta de fazer os trabalhos com a mão, né? E ela está sempre atenta às necessidades das pessoas, necessidade da obra. Ela consegue ver. Tem gente que não percebe nada, né? Que não nota nada, né? Mas aquele que tem o desejo de servir, que tem o ministério de servir, ele consegue perceber isso, ele sente a necessidade e ele quer ir logo lá e resolver a parada. Indo em frente aqui, ele é impulsionado a suprir a necessidade o mais breve possível. De repente ele descobre que tem um irmão lá passando necessidade.
ele não descansa enquanto ele não for lá levar alguma coisa para o irmão que está passando necessidade. Não é? Ele tem essa preocupação de suprir a necessidade e logo. Não é aquilo, tem gente que vai jogando para depois, para mais tarde, mais lá para frente. Quando a pessoa tem o ministério de servir, ela tem a consciência da urgência. Ela, além de perceber com facilidade que alguém está necessitado, ela corre para suprir essa necessidade. Mas indo em frente, de resistência suficiente para suprir essa necessidade sem pensar no cansaço. Né? Imagine, por exemplo, ter que cuidar de um idoso, de uma pessoa doente. Aquele que tem o ministério de servir é aquele camarada que vai lá, que dá o banho. Né? Imagina, eu vi, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, né, antes de morrer, eles sofreram um tempo, passaram necessidades e eles precisavam que os outros cuidassem deles. Não era fácil, não. Agora veja só, quando a pessoa ela tem esse dom aí de servir, ela consegue fazer isso com facilidade. Né? Quer dizer, ela consegue fazer, ela não faz reclamando, ela não precisa ser mandada, né? Ela vai lá e cuida. Ela tem que limpar o camarada lá, ele vai lá e limpa. Tem que lavar, vai e lava, né? Tem que alimentar, vai lá e alimenta. Tem que puxar para cá, puxar para ali, cuidar. Ele vai lá e cuida e faz isso com esmero. Né? Porque ele tem um ministério de servir. Lembra da história agora esqueci, do bom samaritano? Lembra da história do bom samaritano? Quem é o bom samaritano? O bom samaritano é aquele que tem o ministério de servir. Veja que passa o camarada foi assaltado, né? Foi maltratado pelos bandidos, ficou lá jogado no chão, estava lá morrendo, todo ensanguentado. Passou um levita, nem ligou. Passou um sacerdote, nem ligou. Passou de largo, né, diz a Bíblia. E aí veio um bom samaritano. Essa expressão, inclusive, para o judeu era difícil ele dizer isso, bom samaritano, porque para um judeu não existe bom samaritano. Nenhum samaritano pode ser bom, mas aquele era. E ele tinha esse ministério aqui do serviço. E foi o que ele fez quando ele passou perto do homem que estava lá jogado no chão. Ele desceu do seu cavalo. E aí a Bíblia diz que ele cuidou do homem. Ele cuidou das suas feridas. Ele o socorreu ali naquele lugar. E depois que ele deu lá aqueles primeiros socorros para o homem que estava lá no chão, ele pegou esse homem e levou até uma estrebaria, né? E colocou esse homem lá nessa estrebaria e pediu ao dono da estrebaria que cuidasse dele, e ele pagou, inclusive, para que o homem cuidasse dele, daquele estranho que ele nem conhecia. O que é isso? É o exercício desse ministério aqui. E eu digo, existem pessoas que têm esse dom, têm esse ministério. Existem igrejas que têm esse dom. Então você vê, tem igrejas aí que eles recolhem os necessitados, os carentes, aqueles que estão desolados e abandonados na sociedade. Eles têm esse ministério. Se de repente
Deus desperta aqui entre nós pessoas que têm esse ministério, essa igreja vai começar a realizar um trabalho nessa área social, servindo os que estão aí carentes e necessitados. Quando uma pessoa ela tem também esse ministério aqui de servir, ela deseja receber gratidão sincera e é capaz de perceber insinceridade quando esta ocorre e às vezes resulta em ressentimento. Então ela faz, ela serve, ela ajuda, né? A pessoa teve necessidade, ela corre para ir ajudar, mas ela quer gratidão, né? Reconhecimento. E quando a pessoa ela é insincera, ela percebe e fica ressentida. Sempre se envolve em muitas atividades pelo fato de ser incapaz de dizer não. Então ele está sempre envolvido com muitas coisas, ele está sempre querendo ajudar todo mundo. Tem prazer em altos presentes, mas esse tipo de gente aqui ele tem dificuldade com as coisas futuras. Ele gosta tudo no agora, né? Se é para resolver tem que ser já. Aí talvez seja uma deficiência de quem tenha esse ministério, mas é uma característica para destacar. Então veja, essas características aqui que eu estou mostrando são as características de uma pessoa que tenha o ministério de servir. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui essas coisas, vá pensando aí, você tem essas características? Ou você conhece alguém que tem essas características? De repente você ouve assim, olha, ele fez a descrição aí certinho do fulano. É assim que o fulano é. Quer dizer, de repente esse fulano aí tem esse ministério.